achei nos livros, na casa da senhora que eu trabalhava, eu achei um livrinho do Padre Cruz, já assim, muito velhinho. E aí eu olhei assim, mas eu olhei ele e pedi assim, me tocou no coração assim, para vir aqui no cemitério, no túmulo dele. Irleia vem aqui rezar com regularidade. Já pediu, agora agradece. Eu fiquei muito doente, fui no hospital, perdi sangue e depois aí recuperei. E agora eu estou aqui, já estou bem, já não tenho mais dores no estômago e estou curada com a intervenção de Deus e do meu querido amigo Santo Padre Cruz. No cemitério do Benfica, este lugar é especial. O jazigo da Companhia de Jesus guarda os restos mortais do Padre Cruz. De todo o país, chegam aqueles que descobriram, nos gestos simples e bondosos deste homem, o rosto de um Deus próximo. O povo sabe que pela mão dos santos se chega mais facilmente a Deus. E eu agarrei-me ao irmão Padre Cruz com tanta fé que sei que ele ajuda muita gente. E a minha nora, ao fim de uma semana, teve a minha menina sem problema algum. É uma graça muito grande que eu tenho que agradecer ao irmão Padre Cruz. Deus mostra-se assim mais nítido na simplicidade, no testemunho dos que viveram em função do próximo, que sempre fizeram o bem sem necessidade de o anunciar. Vem aqui muita gente, alguma coisa ele tem que fazer. Porque vem aqui muita gente a dar graças a ele e a pôr sempre flores, alguma coisa o Santinho Padre Cruz tem que fazer. E é só isto que eu tenho para dizer. E é isto que eu digo a Deus e a todo mundo que peça ao Santinho Padre Cruz que ele tenha saúde e que olhem para eles, que ele ajuda. A minha mãe já mandou livrinho, até que compramos lá com a Ana, um livrinho lá e as medalhinhas dele para amigos nossos lá no Brasil. Francisco Rodrigues da Cruz nasceu em 1859 na margem sul do Tejo, em Alcochete. O Padre Cruz nasceu, sempre lembro da minha mãe dizer, nasceu tão frágil em casa como era dado na altura, tão frágil e tão difícil de acreditar que pudesse sobreviver ao nascimento, que foi batizado em casa. Só um mês depois mais do que um mês, é que foi batizado na igreja de São João Batista, onde há a pia batismal, que ele gostava de beijar, mas nasceu doente e nasceu uma criança muito débil. E este traço acompanhou a vida toda. A localidade expõe com orgulho a sua ligação ao Padre Cruz. E por ali não faltam sinais que nos recordam o sacerdote que muitos consideram santo. Não quis ser padre para ser doutor, não quis ser padre para ter muito dinheiro, não quis ser padre para ter um automóvel bom, era para servir Jesus Cristo e imitar e amar Jesus Cristo. O Padre Cruz teve sempre claro diante de si a forma como havia de transmitir Deus ao seu tempo. Escolheu sempre o caminho da simplicidade, onde Deus se encontra no próximo. Porque ele já tinha no coração este desejo dos pobres, dos carenciados, dos desprotegidos. E foi um lugar ideal para ele ser diretor. E por Braga, os anos que lá viveu, não sei agora quantos, mas já era conhecido pela sua caridade, pelo seu serviço aos pobres. Era muito chamado para conversar pessoas, ou iam lá ao colégio dos órfãos, que ainda existe hoje, para se conversar, porque ele começou a ter fama de ser um homem bom, um sacerdote acolhedor, um homem de muita misericórdia. O Padre Cruz é hoje para muitos o amigo próximo a que se pede ajuda,
com quem se partilha as incertezas e os medos. Mas é também descoberta, revelação de vida simples, de incentivo a uma fé autêntica. Eu conheci o Padre Cruz há uns 9, 10 anos, através de uma coincidência muito engraçada, através de uma fotografia muito bonita da ida dele à Madeira nos anos 40, em que ele está a olhar para o céu e tem um olhar muito especial. E aquilo interpelou-me e eu pedi a fotografia emprestada e quando vou às Amoreiras, à loja da Kodak, fazer uma cópia da fotografia, tenho uma senhora ao meu lado que me diz: é uma fotografia do Santo Padre Cruz, posso ver? Oh, minha senhora, com certeza. Eu posso tirar uma cópia? Olha, eu vou tirar para mim, se a senhora quiser tirar para si, tenho muito gosto. Olha, nem imagina, tenho o meu marido muito doente em casa e nós dormimos na nossa mesinha de cabeceira, temos uma fotografia do Santo Padre Cruz a dar a primeira comunhão ao meu marido. Ele está muito doente, nem imagina a alegria que ele vai ter de eu chegar a casa com esta fotografia. Duarte Mendes Miranda descobriu o desafio e a interpelação a um cristianismo mais autêntico, a partir da vida genuína e heroica do Padre Cruz. E que nunca deixou de ser de uma bondade extraordinária, e eu acho que a forma mais fácil de falar disto, ou de se perceber desse lado a figura do Padre Cruz, é olhar para uma fotografia em que os olhos estejam bem retratados, porque é um olhar que nos interpela, que nos comove e que em vida comoveu e interpelou muita gente para se converter, para se confessar. Bastava um olhar, não era uma palavra, não era uma frase, não era... E, portanto, acho que há aqui uma homenagem que temos todos que fazer e atualizar, porque realmente foi um português notável, a fazer o bem, a praticar o bem e a tocar a sociedade portuguesa transversalmente. Depois do Colégio dos Órfãos e da passagem pelo Seminário de Santarém, o Padre Cruz assume uma missão de igreja à escala do país. O Padre Cruz, eu posso resumir assim, foi só padre, sempre padre e totalmente padre. Nunca quis ser outra coisa. O seu testemunho toca fundo num Portugal republicano e anticlerical. As pessoas sentem-se fascinadas pelos gestos de bondade e por uma vida configurada com Cristo. E tudo na vida dele foi transformado, transfigurado em função dele, tudo. E isto não quer dizer que ele tenha descurado as coisas do dia-a-dia, bem pelo contrário. Ele era super atento ao pequeno pormenor, a todos os detalhes da vida normal. Portanto, não era um homem que virou as costas à vida, não. Ele transformou em Cristo toda a sua vida. A vida do Padre Cruz registra também uma importante ligação a Fátima e aos acontecimentos que ali tiveram lugar. Às tantas ameaçam a irmã Lúcia de que vem um padre que sabe ler os corações e se vocês estiverem a mentir, isto é a irmã Lúcia que conta nas memórias, se vocês estiverem a mentir, vão ser apanhados. E lá apareceu um velhico, ela chama-lhe um velhico, em cima de um burrito, e o Padre Cruz esteve com os pastorinhos, rezou com eles, e terá tido esse papel muito importante depois com o cardeal Mendes Belo, que foi o cardeal que o mandou a Fátima. Na altura a diocese de Leiria não existia, era Lisboa. Padre Cruz foi o primeiro confessor da irmã Lúcia. Ele ficou sempre intimamente ligado a Fátima. Procurava, no dia 13, ir sempre a Fátima para confessar, não por curiosidades, de ver milagres, mas sempre numa disposição de serviço, de confessor, de acompanhar, de atender. Mas é bonito perceber que a irmã Lúcia escreve uma carta em que revela isso mesmo, que a primeira pessoa, o primeiro padre a quem se confessou foi ao Padre Cruz. Escreveu isso mais que uma vez, quer em carta pessoal, quer depois nas suas memórias, que foi o primeiro confessor e de algum modo o primeiro conselheiro espiritual que ela teve foi o Padre Cruz. Isto é muito esquecido, mesmo em Fátima e na mensagem de Fátima, mas foi ele. Na primeira metade do século XX, Portugal registava ainda números muito elevados de pobreza, analfabetismo e fome. O Padre Cruz dedicava uma atenção constante a tudo o que punha em causa a dignidade humana. Em Alcochete,
é pioneiro ao constituir algo a que hoje chamaríamos Banco Alimentar contra a Fome. As pessoas que iam à missa recebiam um cartãozinho e depois iam, as pessoas pobres, as mães pobres sobretudo, e depois iam ao padeiro com quem ele tinha organizado um acordo que levantava, inicialmente era só pão, depois passaram a ser mercearias e, portanto, vai-me dizer, as pessoas às tantas já só iam à missa para receber o pãozinho e a mercearia. E o Padre Cruz certamente responderia, eu acho que não estou a exagerar, ainda bem, tanto melhor, porque recebem o pão de Deus e o pão de alimento. Uma atitude de vida que nutria na dimensão espiritual, onde a oração e a Eucaristia ocupavam um lugar central. Era um homem apaixonado pelo diálogo com Jesus. A vida eucarística para ele era a sua paixão, que era a celebração da missa, que celebrava com uma tal devoção, um tal respeito, um tal fervor, que só isso edificava as pessoas. Mas a devoção a Jesus Eucaristia. Na Baixa de Lisboa, sempre que o Santíssimo estava posto, ele lá ia para adorar e ficava horas em adoração. Mesmo na capela da casa das senhoras Caldas Machado, lá estava ele a rezar. Atitudes que dão consistência ao agir pastoral do Padre Cruz. A proximidade com os frágeis é sempre alimentada por uma intensa vida de oração. Eu estava em Torres Novas e o Sr. Cardeal foi lá fazer a visita pastoral e ele pediu boleia para Lisboa, porque tinham lá estado a pregar. E o Sr. Cardeal deu-lhe Mendes Belo, e o Sr. Cardeal deu-lhe boleia, e ele mal entra no carro, pergunta, Vossa Eminência dá licença que rezemos um terço? E o Sr. Cardeal disse que sim, e ele começou a rezar um terço. Mas acabado o primeiro, rezou o segundo, e acabado o segundo, rezou o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto. E quando o carro parou em Lisboa, para o Padre Cruz descer, o Padre Cruz volta-se para trás e pede ao Sr. Cardeal, se Vossa Eminência desse licença, rezávamos só os 2 mistérios que faltam para acabar o 9º terço. Isto é uma loucura apaixonada. Ele rezava, se calhar, pelo fruto da pregação que fez, rezava pelos doentes que visitava, rezava pelo Papa, rezava pelo mundo, porque ele era um homem com um coração universal, onde cabia toda a gente. Um coração onde cabia toda a gente, mas onde os presos tinham um lugar especial. Por eles, viajou por todo o país. Para eles, pediu bens materiais, apoio judicial, na determinação de os recuperar para a vida. A relação dele com os presos é uma relação de uma antecipação absolutamente moderna do que é não só a terapia, uma forma de terapia, como uma forma de cuidado materno. Há presos que lhe escrevem pela segunda vez a pedir, se não se importa, mais um cigarrinho. Portanto, se dúvidas houvesse, não era dita, que ele levava cigarrinhos, notas, ele queria sempre as notas mais novas, porque as notas mais novas são aquelas que os meus presos mais gostam, notazinhas novas. Pequenos mimos, mas não era uma forma laxista de encarar a situação. Até mesmo o tipo de presos com que ele teve. Ele próprio teve peso 2 vezes e, portanto, fez ele próprio, percebia ele próprio o que era esta situação de estar entre 4 paredes e 2 grades. Quando já velhinho lhe perguntam ao Padre Cruz, já com a idade que tem e tão doente, o que vai fazer à Madeira? A resposta foi esta, vou visitar os presos. Não vou fazer mais nada, vou visitar os presos. E foi. E todo o tempo que esteve na Madeira, visitou os presos todos os dias. Pregava-lhes todos os dias, eram os seus amigos. É uma constante na vida. Os seus prediletos podem-se dizer que são os mais pobres dos pobres, que ele considerava serem os próprios presos que não tinham ninguém. 3 exemplos flagrantes na relação com os presos. Um era a metodologia que ele tinha, que me parecia ser muitíssimo revolucionária, não? Portanto, era de um cuidado, como quem põe um penso. Ora,
para cuidar mesmo. E, portanto, a maneira intuitiva que ele tinha de perceber o que é que era preciso não era só ir lá fazer conversinha de consolação. Ele tomava a peito a vida dos presos. Ele intercedeu por carteiristas, intercedeu por assassinos e intercedeu dando a sua honra, pondo em causa a sua honra porque respondia por esse preso. Podemos olhar o Padre Cruz como o precursor da pastoral penitenciária. No seu tempo, intuiu e concretizou esta atenção aos frágeis, mobilizando o seu esforço numa ação que queria reabilitar homens e mulheres para a sociedade. E não era só, repare, não era só, o Padre Cruz não era só visitar os presos, era interessar-se pelos seus problemas. E mais ainda pelas famílias desses presos. Se o pai está preso, o que é a pobre da mulher e dos filhos passam fome, ele interessava-se. Ele, se fosse necessário, ia falar com o advogado ou tentava contatar alguém que pudesse interceder por aquele homem, porque ele precisava de sair da cadeia porque tinha os filhos a morrer à fome. Esta atitude não gera indiferença e começa-se a constituir uma consciência de que o Padre Cruz era invulgar. O seu agir denunciava santidade e começam a surgir relatos de graças e curas inexplicáveis. Por exemplo, uma pessoa que nos anos 30, 40 teve um acidente grave, com uma perna, tinha a perna toda com uma septicémia, portanto iam-lhe amputar a perna, o Padre Cruz foi visitá-lo ao hospital e os médicos no dia a seguir não sabiam como, mas a infecção da perna tinha desaparecido. E como esta, há um conjunto de histórias sobre os inúmeros dons que ele tinha, nomeadamente de aparecer sem ser chamado, quando as pessoas estavam aflitas e o chamavam mentalmente, num tempo em que não havia telefones, e o Padre Cruz tocava à porta, aparecia, acalmava, serenava. Ele aproximava-se de uma mãe com um filho e ele tinha a intuição interior se a criança estava ou não batizada. E quando se aproximava, se não estava batizada, não a beijava. E dizia à mãe, o seu filho está batizado. E a mãe ficava assustada, como é que o padre sabe que o meu filho não está batizado? Nunca viu o meu filho, não me conhece a mim. Mas Deus dizia-lhe por dentro estas maravilhas. E são muitos os que indicam acontecimentos e sinais em que sentem a intervenção do Padre Cruz. Relatos ainda em vida e muitos nos dias de hoje. Duarte Miranda também já registou na sua vida a proximidade do Padre Cruz, não só pelo fascínio do testemunho, como em situações mais concretas. Nomeadamente numas famosas chaves do carro que perdi e custava uma fortuna mandar fazer. E eu fiz uma birra e disse que não voltava a gastar a fortuna para refazer as chaves. E a dada altura, passar 3 semanas em que eu andava a pé, porque também me recusava a pagar táxis, nesta birra com Deus de que as chaves tinham que aparecer, tinham o carro parado à porta de casa, em cima de uma passadeira, na iminência de ser rebocado e de pagar uma diária, porque eu não conseguiria tirar o carro de polícia. A verdade é que um dia passo no carro e vejo um saco de plástico no para-brisas e pensei, pronto, chegou a multa. É desta que eu vou começar a pagar uma fortuna. E então tinha um saco de plástico pendurado, isto depois de muito ter rezado ao Padre Cruz e também de certa forma estar um bocado amoado com ele, porque ele não me estava a ajudar. Lá me aparece num saco de plástico um papelinho que eu achei que era a multa e quando abro o papelinho vejo um recado a dizer: Senhor condutor, tenha as chaves do seu carro. E então este era um miúdo da Madragoa, de 12 anos, 13 anos, cuja mãe, a quem eu telefonei, como atende a mãe, e a mãe veio muito orgulhosa do seu filho porque o filho encontrou as chaves do carro na rua e andou a varrer o quarteirão todo a ver onde é que esta chave entrava e em que quarto, em que carro. E eu, obviamente, muito agradecido, lá fui ter com a senhora, fui ter com o miúdo, e esta é uma pequena história, mas sei de muitas, e também passadas comigo, porque, no fundo, eu acho que a chave do Padre Cruz é sempre alguém que nos toca ao coração e que nos convida a uma humildade, a uma coisa muito difícil, que é a humildade, e com uma bondade, e sentirmos que temos este amigo no céu é uma riqueza extraordinária. 8 anos antes da sua morte,
entra na Companhia de Jesus e concretiza um desejo que acalentava há muito. Ele teve licença para entrar na Companhia e foi preciso recorrer ao Papa, nessa altura Pio XII, porque não se ia pedir a um santo com 80 anos que fizesse 2 anos de noviciado, que estudasse não sei o quê. Então o Papa dispensou dos 2 anos de noviciado, só pediu que fizesse uns exercícios de 8 dias, que terminaram no dia 2 de dezembro, e ele no dia 3, dia do seu santo Francisco Xavier, o Padre Cruz faz os seus votos na capela do seminário do noviciado, que nessa altura estava no chamado Mosteiro da Costa, em Guimarães, que hoje é uma pousada. A dimensão social e religiosa do Padre Cruz ficou patente na sua morte. Os recortes de imprensa são reveladores do impacto que esta figura tão simples tinha, afinal, na vida de tantos. O povo em frente no Largo do Caldas era imenso, pelas fotografias e pelo que hoje se contar. E depois o cortejo da Sé, onde foram as exéquias celebradas pelo Cardeal Cerejeira, até Benfica, um dos tios conta no seu testemunho que eram mais de 400 carros. Vamos a ver, em 48 isto quer dizer alguma coisa, as pessoas não arredavam o pé. Ele, quando morre, em 48, o Terreiro do Paço até à Sé estava cheio de gente, era uma multidão. Lisboa parou para acompanhar o corpo do Padre Cruz. Os familiares mais próximos do Padre Cruz. Esta semana, o Patriarca de Lisboa presidiu a sessão de encerramento do processo diocesano da beatificação do Padre Cruz. Segue agora para Roma o estudo da santidade deste homem, perante a qual muitos não terão dúvidas. Basta olhar os sinais que ainda hoje nos revelam Deus nas coisas simples. A fé que se descobre nos frágeis. A autenticidade que se experimenta quando partilhamos com o pobre. É uma pessoa que descobriu para si o bem, sabe que o possui e morre de desgosto se não o transmite. O exemplo do Padre Cruz arrasta, puxa por nós, entusiasma. Não tenho ciúmes dele, mas desejo imitá-lo, porque é meu irmão jesuíta e porque era uma vida embebida de Deus. Muito honestamente, eu acho que descobri um amigo. Isto é, sermos amigos de um santo é sermos amigos de alguém que está próximo de Deus e que está próximo de Jesus.